primeiro lugar, vamos orar, amém? Colocar diante do Senhor esse momento, essa live de hoje, para que Ele possa ter a liberdade de fazer aquilo que lhe apraz. Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas nessa hora. Deus, visita cada pessoa que aqui está, ó Deus. Ó Pai, que essa palavra que for ministrada, ó Deus, possa achar guarida no coração de cada um dos seus filhos, de cada um das suas filhas, ó Pai. Ó Deus, vai sim ao encontro de cada necessidade nessa hora, em nome de Jesus. Faz aquilo que lhe apraz, ó Deus, Senhor, aquilo que está no coração do Senhor para as nossas vidas. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Ó Deus, assim eu oro, assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 28. Quero meditar com os amados a vida de um homem, a vida de Jacó. Gênesis 28. Acredito vai ser bênção na sua vida a mensagem dessa noite, como foi na minha, como tem sido na minha casa. Amém? Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante. Fala sobre a visão que Jacó teve de uma escada que pegava da ponta, ficava na terra até o céu. Então, acompanhe comigo o texto dessa palavra. Amém? Partiu, pois, Jacó de Betseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs como travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, a darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te hajas feito o que havia prometido. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. Tinha que ser luz, né? Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não sei como é que anda a sua vida, quais são os problemas, as pedras que atravessam pelo seu caminho, mas Deus, Ele tem algo a nos ensinar nessa noite. Das pedras que atravessam o nosso caminho, o que é que precisamos fazer com essa pedra? Precisamos chutá-las? Precisamos jogá-las para fora? Ou pegar essas pedras e transformar essas pedras em bênção para as nossas vidas? Nós vamos descobrir isso nessa noite. Porque quando Deus ele não muda as situações pelas quais estamos passando. Não. As pedras nós vamos tombar com essas pedras no caminho. Sim, Ele não vai mudar essa situação ao qual você está passando, ao qual eu estou passando. Não, Ele vai o que Ele faz? Ele transforma o nosso modo de reagir diante dessas situações que nós encontramos, que nós vamos nos deparar. Quando oramos para que as coisas mudem, muitas vezes somos nós que precisamos mudar as nossas atitudes. Em muitas situações tentamos fazer conserto, tentamos remendar, mas na verdade o que precisamos fazer é recomeçar.
Não adianta mudar de emprego, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de pastor, não adianta mudar de cidade, mudar de casa e tudo o mais, sem mudarmos interiormente a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir nas situações que se apresentam diariamente nas nossas vidas. O texto que nós lemos está nos falando que Jacó estava vivendo um momento muito difícil na sua vida, ao mesmo tempo em que ele começava um novo tempo de mudanças. Havia se desentendido, como diz a palavra do Senhor, com seu irmão Esaú, e Esaú queria matá-lo. Por isso, o que ele faz? Ele foge para a casa dos seus parentes e quer encontrar uma esposa para recomeçar a sua vida. Jacó, diz a palavra do Senhor, que caminhava, estava tão cansado ao caminhar, tão preocupado, que não tinha nem mesmo onde ele reclinar a cabeça, onde ele dormir. Por isso, quando estava exausto, o que ele faz? Ele pega uma pedra e a põe como travesseiro para dormir, no versículo 11. Jacó, ele havia recebido a bênção do seu pai Isaque, mas agora receberia a bênção do próprio Deus. Muitas vezes, queridos, estamos eu e você como Jacó. A gente está fugindo dos nossos problemas, fugindo das dificuldades da nossa família, carentes da bênção do Senhor, cansados e precisando começar tudo de novo. Existem pedras tão grandes nas nossas vidas que não conseguimos tirá-las do nosso caminho. É preciso transformar essas pedras para que deixem de ser problemas e tornem-se bênçãos para nós. Como transformar então essas pedras, essas situações que aparecem no dia a dia das nossas vidas? Como? Primeira coisa, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, ou então repete comigo assim: eu preciso transformar a situação, a pedra que aparece no meu caminho, como um travesseiro. O que precisa fazer? Descansa, meu irmão. Diz a palavra do Senhor no verso 11: Jacó tomou uma das pedras do lugar e a fez um travesseiro. A primeira coisa que aprendemos com Jacó, irmãos, é que em tempos difíceis precisamos encontrar um tempo para descansar em Deus. Para mudar é preciso parar. Parar para quê? Para depois agir. Agir dentro do propósito de Deus, agir dentro da direção de Deus. Então, meu irmão, se está parando, se nesse tempo você parou, se nesse tempo você se reuniu com a sua família, é porque Deus quis assim. É porque há um tempo, como diz Eclesiastes capítulo 3, há um tempo debaixo do céu para todo propósito. Há um tempo debaixo do sol para todo propósito. Sabe, Jacó, ele descansou no meio da tribulação. Então, se eu quiser mudar a direção, o que eu preciso fazer? Preciso parar um pouco, para depois então retornar. Não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Repete comigo: não adianta prosseguir se está dando tudo errado. Jacó, ele reconheceu que não adiantaria prosseguir cansado como ele estava, mas precisava parar um pouco antes de continuar. Para quê? Para recompor as suas energias. Sabe, querido, de repente você está fugindo dos seus problemas, você está cansado como Jacó. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você for olhar suas contas, se você for olhar suas obrigações mensais, se você for olhar os boletos, os impostos que estão vencendo, as coisas que você deseja comprar, tudo o que as pessoas querem que você vai fazer, que você faça, você vai ficar sufocado. Jesus, ele sabia que o pior mal dos últimos tempos é a ansiedade e a depressão.
Sabe, o ser humano ele não foi criado por Deus para viver sob pressão e estresse. Por isso Jesus, ele mandou olhar para os lírios e os passarinhos para aprender sobre o cuidado de Deus sobre nós. Se você prosseguir cansado como está, meu querido, minha querida, você não vai conseguir alcançar o seu objetivo para isso. Então, você, o que precisa fazer? Descansa no Senhor e espera nele. Então, tire um tempo, não existe um tempo melhor como esse, né? Em que fica em casa, é o que mais se fala, esse slogan, essa frase por todo o Brasil, fica em casa. Fica em casa, tira esse tempo para você refletir, tira esse tempo para você descansar, apresente diante do Senhor todas as suas ansiedades e as suas petições, lance sobre Ele. Por quê? Porque Ele tem cuidado de você, meu irmão, Ele tem cuidado de você, minha querida. Sabe, existem pedras no seu caminho, está difícil caminhar a sua caminhada, descansa no Senhor, e Ele vai restaurar a sua vida novamente. Amém, queridos? Amém? Quando uma pedra se apresenta no seu caminho, uma situação se apresenta, se avoluma no seu caminho, o que se precisa fazer? Pega essa situação e descansa no Senhor. Outra coisa, pega essa situação e transforme num sonho. O versículo 12 diz, e sonhou. Deus, ele nos faz sonhar em meio a situações difíceis da vida, queridos. E estes sonhos são enviados por Ele, para quê? Para que eu e você não percamos a esperança, aleluias. No meio dessa dificuldade toda, já diz a palavra do Senhor que Jacó teve um lindo sonho. Ele viu que aquela pedra seria o primeiro degrau de uma grande escada que de tão alta atingiu o céu. Presta atenção, o meu e o seu sonho, os meus e os seus sonhos, a origem vem do céu, amém? Sabe, nessa escada havia um grande movimento de anjos, diz a palavra do Senhor, subindo e descendo. Este sonho seria a força que precisava para inspirar a sua vida dali para frente. A vida dele parecia um pesadelo, e o que Deus faz? Transforma num sonho dele, num sonho de Deus. Os sonhos, eles se tornam como ideais para as nossas vidas, meus irmãos, uma razão de acordar, uma razão de levantar e ir à luta. Sabe, como é triste quando vemos pessoas que desistiram dos seus sonhos, que desistiram dos seus planos. Sabe, quando encontram uma pedra no caminho, pensam em desistir, por quê? Porque não conseguem mais sonhar. Há muito tempo, alguém ensinou que um homem sem sonho é um homem morto. Sabe, onde estão os sonhos mortos de toda uma comunidade? Você quer saber um local que tem muitos sonhos mortos? É no cemitério. Sabe, no sonho de Jacó, diz a palavra do Senhor que os anjos de Deus subiam e desciam, no versículo 12. Significa que enquanto descansamos, aleluias, Deus, ele continua trabalhando por nós, querido. Deus, ele trabalha no turno da noite. Deus, ele trabalha enquanto dormimos. Sabe, muitas vezes ficamos apavorados pensando o que fazer, como iremos resolver, e se iremos resolver tudo do nosso jeito. Mas eu quero dizer, não adianta. Por isso é importante descansar e deixar Deus agir. Amém, amados? Sabe, irmãos, quando oramos, existe um grande movimento no céu, uma grande movimentação de anjos em nossas vidas. Por quê? Porque a palavra de Deus, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos do Senhor, são espíritos ministradores enviados para nos servir.
Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Olha o que diz o texto, Hebreus 1, verso 14. Espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Aleluias. Você tem um sonho? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, você tem um sonho? Deus, Ele quer trabalhar na sua vida e realizar os seus e os meus sonhos. Amém? Glória a Deus. Então, surgiu uma pedra no caminho, surgiu um problema no seu caminho. Pega esse problema, pega essa pedra e transforme, num travesseiro. Pega essa pedra e transforme num sonho. Transforme essa pedra, querido, num altar. Olha só no versículo 18 e 19, diz assim a palavra do Senhor, vou repetir de novo. Tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a ergueu, a levantou, a edificou em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, na cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel, que significa casa de Deus. Sabe, queridos, aquela mesma pedra que antes era um problema, Jacó pega e a transforma num travesseiro para descanso, e ali ele sonha. E aí o que ele faz? Além de sonhar, ele levanta e a transforma essa pedra em um altar para adorar a Deus. Aleluias! Aquele lugar foi marcado por aquela pedra e ganhou o nome de Betel, que significa casa de Deus. Sabe, irmãos, muitas pessoas quando passam por problemas, a primeira coisa que deixa de fazer é orar. A primeira coisa que deixa de fazer é ir ao culto, é se congregar. A primeira coisa que deixam de fazer é buscar a orientação de Deus, é adorar ao Senhor. Sabe, nesse momento o que mais precisamos de Deus e devemos é orar mais, ler a palavra de Deus mais e nos consagrar mais diante do Senhor. E como então nós vamos transformar os problemas que aparecem no nosso caminho? Como transformar as pedras em um altar para Deus? O inimigo das nossas almas, o diabo, ele gosta de colocar umas pedras no caminho do crente e fica alegre ainda quando vê que isso impede o crente de orar, que isso impede o crente de adorar, que isso impede o crente de ler a palavra de Deus, de se congregar. E aí ele vai colocando pedras e mais pedras, obstáculos e mais obstáculos, falta de tempo com o Senhor, falta de envolvimento com a obra, falta de envolvimento com a igreja, de se congregar, de se santificar. Sabe, fala para a pessoa que está ao seu lado aí, fala para ela, não esqueça disso. Fala para ela aí, não esqueça disso, Deus não tem culpa do seu problema. Repete de novo, Deus não tem culpa dos seus problemas. Muitas vezes as dificuldades que enfrentamos são consequências de outras coisas que fizemos. E nós não podemos culpar Deus por isso. Mas nós podemos buscar a sua face, pedindo a sua misericórdia e esperando a sua salvação. Para quê? Para mudar a nossa sorte. Sabe, crente não tem problema. Como é que é, pastor? Crente não tem problema, mas sim motivos de oração. O que não falta para o crente é motivo de oração. Sabe, porque quando você começa a orar, meu irmão, quando você bota o seu joelhinho no chão, quando o seu joelho toca no chão e sua boca vai para o pó, a sua oração toca o coração de Deus e o favor de Deus vem na sua direção. Então, quando fazemos dos nossos problemas motivos de oração, os problemas deixam de ser problemas e se transformam em quê? Se transformam em bênção, porque nós vemos Deus agir em nosso favor. Eu te pergunto de novo, está com problema? Tem pedra no seu caminho? Você está passando por tribulação? Eu quero dizer para você, quanto mais pedras você encontrar, querido, adore o Senhor.
Eu falava sempre para a Bel, ainda falo para ela, é uma das coisas que, quando a gente casou, antes de casar, a gente casou, e morávamos em BH, eu era seminarista ainda, e passava por alguns problemas e tal, falta de dinheiro, o seminarista sabe como é que é, né? Depende da igreja, para mandar o dinheiro para o alimento, para o aluguel, para a mensalidade do seminário. Aí faltava o óleo, o arroz, a carne, o ovo. Aí ele gritava, meu amor, acabou o gás. Minha irmã, levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. Ele há de prover o cordeiro para o holocausto. Sabe, quanto mais pedras a gente encontrar no nosso caminho, precisamos adorar mais o Senhor. Quando mais pedras encontrarmos no nosso caminho, precisamos descansar no Senhor. Quanto mais pedras encontrarmos no caminho, precisamos sonhar os sonhos de Deus. Quando nossos sonhos, aleluia, eles se atrelar aos sonhos de Deus, quando o meu e o seu sonho se alinhar aos sonhos de Deus, meu irmão, minha irmã, Ele vai fazer os nossos sonhos se tornarem realidades. Amém? Quanto mais pedras no caminho houver, adore o Senhor. Sabe, eu quero finalizar essa palavra. Eu desejo fazer menção do que Jacó aprende em toda aquela situação. Ele diz assim, acompanha comigo lá no verso 16. Ele diz assim, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Aleluia. Oh, maravilha. Sabe, queridos, Jacó ele pensava que ele estava sozinho e que aquele lugar não tinha a bênção de Deus. Ele pensou que nunca mais ele voltaria ali. Mas Deus, aleluias, Ele lhe prometeu dar aquela terra. Que a família dele, e que sua família, a família que Jacó pensara que tinha acabado, seria abençoada pelo Senhor. Dá para você glorificar o nome de Deus, meu irmão? Amém. Aquele lugar difícil foi o lugar onde Jacó foi mais abençoado. Aleluia. O lugar da sua dificuldade será o lugar da sua bênção. Amém, amados? Então fala para a pessoa que está ao seu lado, meu querido. Não adianta você fugir das pedras. Pegue essas pedras que estão sobre o seu caminho, que Deus vai transformar essas pedras em bênção. Não adianta fugir dos seus problemas, não adianta mudar de igreja, não adianta mudar de cidade, não adianta mudar de nada, meu querido. Você precisa fazer o quê? Mudar suas atitudes. No lugar onde você está, seja esse deserto, seja esse lugar um deserto, seja em meio à tempestade, Deus também está e pode te abençoar. Aleluia! Se existir uma pedra no seu caminho e você fugir dela, eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, haverão outras pedras mais adiante. Sabe, quando pensamos que tudo está acabado, pensamos às vezes que Deus não está conosco. Fica aquele silêncio. A gente acha, meu Deus, eu não estou vendo resposta para essa situação. Mas sabe o que Deus faz, meu irmão? Deus ele se levanta para recomeçar por nós e fazer tudo melhor ainda. Aleluia, amém? Então fala para a pessoa que está ao seu lado, ei, você tem uma promessa, não uma não, mais de 8.000 promessas na palavra de Deus. Mas uma das promessas que ele deixou bem claro para mim e para você, que eu e você não estamos sozinhos, amém? Você não está sozinho, Deus está contigo. Por onde quer que você for, Deus está contigo. Sabe, queridos, aquela pedra que era um problema na vida de Jacó, virou um travesseiro para ele descansar e um altar de adoração a Deus.
Foi um sonho para ele ver Deus trabalhar na sua vida. Amém, aleluias. Os anjos subindo e descendo, Deus estava trabalhando em favor dele. Quando você encontrar uma pedra no seu caminho e não puder removê-la, de tão cansado que você estiver, ou de tão grande que ela seja, eu quero dizer para você, descansa em Deus, sonha em Deus, adore a Deus, porque quando você fizer isso, meu irmão, o favor de Deus virá sobre a sua vida, virá sobre a sua casa, virá sobre tudo aquilo que você estiver passando. Quais sejam as suas dificuldades, quais sejam os seus problemas, quais sejam os seus sonhos, Deus virá em seu favor. Amém? Glória a Deus. E que o Senhor continue, meu querido, minha querida, através dessa palavra. Guarda essa palavra no teu coração. Que o Senhor continue transformando as pedras da sua vida, da minha vida, em testemunhos de bênçãos a Ele, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te glorificamos por essa palavra nessa noite, Deus. Senhor, tantos problemas que se avolumam nas nossas vidas, Pai, e muitas vezes ficamos sem saber, ó Deus, o que fazer, Pai. Mas nós queremos, ó Deus, como diz lá 1 Pedro, ó Deus, lançar sobre o Senhor, ó Deus, as nossas súplicas e as nossas necessidades, porque o Senhor tem cuidado de nós, Pai. Precisamos parar, precisamos refletir, ó Deus, e nos ensina isso a cada dia, Pai. Que não venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, Pai. Mas, como diz o apóstolo Paulo, que esquecendo-nos das coisas que atrás ficam, que prossigamos para o alvo, ó Deus, o alvo, ó Pai, pelo qual está proposto para cada um de nós, que é o favor do Senhor, que é a bênção do Senhor, que é a direção, o norte do Senhor para as nossas vidas, o norte do Senhor para as nossas famílias, Pai. Ó Deus, vá ao encontro de cada necessidade, ó Deus, dessa família que está passando por esse problema no dia de hoje, Pai. Meu Deus, visita cada coração, ó Pai, cada coração que está apertado, cada coração que está triste, ó Deus. Deus, muda o quadro, Pai, ó Deus, para que a Tua palavra, ó Deus, seja rema na vida dessa pessoa que está ouvindo, seja rema na vida dessa mãe, desse pai, meu Deus, desse filho, ó Pai, que está sem rumo, está sem chão, ó Deus, que muitas vezes, ó Senhor, não encontra direção para a sua vida, porque as drogas, porque a bebida, meu Deus, porque a depressão, ó Deus, porque a angústia tem prendido, ó Senhor, não há solução, porque não acha emprego, mas Deus, em nome de Jesus, Pai, essa pessoa possa parar, ó Deus, e descansar no Senhor, Pai, entregar o seu coração ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, Pai, porque o Senhor tem cuidado daqueles, ó Deus, que em Ti descansam, o Senhor tem cuidado daqueles que em Ti adoram, o Senhor tem cuidado daqueles, ó Deus, que em Ti entregam o seu caminho, Pai. Meu Deus, que essa pessoa, que essa família, meu Deus, que esse homem, que essa mulher, meu Pai, possa entregar o seu caminho, os seus caminhos ao Senhor, meu Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Meu Deus, que seja rema, que seja bênção do Senhor essa palavra no coração de cada pessoa nessa hora, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe o seu coração. Até domingo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém?